Na tribuna, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, trago um tema aqui que tem a ver um pouco com o momento que nós estamos passando novamente no nosso estado, na nossa cidade. Mesmo quem não é afetado diretamente, obviamente, é afetado indiretamente. Portanto, achei que seria importante hoje falar um pouco sobre a questão da crise climática que afeta o Rio Grande do Sul e afeta o Brasil, o mundo, enfim. Primeiro, trouxe aqui imagens, nobres colegas. Pode passar, por favor, Maurício. Que ficaram conhecidas na imprensa durante o final de semana, essa semana, enfim, que foram os sacos de areia colocados pelo governo Mello em Porto Alegre para tratar e como respostas à enchente alta, de novo, do Rio Guaíba. E a reflexão que eu faço aqui é que quando a gente vê que o prefeito viaja, o nosso presidente no momento está viajando, né, é importante, sim, que os vereadores, os prefeitos, os políticos, de uma forma geral, os parlamentares, possam conhecer a realidade de outros locais para ver o que está acontecendo e trazer para buscar soluções, sim, na nossa cidade. Mas o prefeito de Porto Alegre, prefeito Mello, e o governador do nosso estado, Eduardo Leite, foram para a Holanda agora há pouco para conhecer como fazia lá para impedir, para responder às enchentes, os alagamentos, enfim. E a resposta que a gente vê novamente em Porto Alegre é a utilização de sacos de areia como resposta à cheia. E aí, nós tivemos uma reunião aqui semana passada no nosso município, como uma proposta da frente, parabenizo aqui o vereador Bortola por ter puxado essa iniciativa, de termos uma reunião da Frente Parlamentar da Defesa Civil. Mas, nobres colegas, me incomoda que novamente a gente ouve um discurso de que nós não sabíamos que as chuvas iam acontecer. Mesmo mudando o clima, mesmo tendo alterações graves na nossa realidade, a gente continua dizendo, nós não sabíamos, a gente não tinha como prever. E aí as respostas para isso, as respostas dadas pelo Estado, pelo município, pelos governos de uma forma geral, são praticamente nulas, pensando num planejamento a curto, médio e longo prazo. A gente não pode pensar apenas no hoje, a gente tem que pensar no amanhã também. E nós temos que pensar no ano que vem. Ano passado, a gente teve um mês de chuva. Esse ano, um pouco de chuva, a gente já viu o que está acontecendo em várias cidades com as cheias. Muitos rios. Lajeado, por exemplo, é o 3º ano consecutivo que a cidade é tomada pelas águas. E aí, a gente olha aqui para a nossa cidade. Quais foram, eu faço uma pergunta aqui, uma reflexão. Quais foram as medidas tomadas pelo governo desde o ano passado em relação aos problemas de alagamento, deslizamento que a gente vem sofrendo aqui na nossa cidade? Outra questão, hoje de tarde vou acompanhar às 2 horas, uma reunião dos moradores de Galópolis com a Secretaria do Urbanismo. Fui convidada para acompanhar. Estou ansiosa para participar dessa reunião, para ouvir dos moradores o que eles estão trazendo de demanda para o nosso município. Sim, vereador Daniel, foram anunciadas várias obras. Esperamos que elas sejam feitas e esperamos que elas tenham resultado. Eu, particularmente, sou a favor e espero que elas sejam feitas da forma mais ágil possível, porque a nossa população precisa. Não sou eu, não é o senhor que precisa, é a nossa população que precisa. Mas nós precisamos dar respostas e não ficar agindo cada vez que o problema acontece, porque aí a população olha para a gente e vai dizer, de fato, as pessoas vão se sentir desrespeitadas porque não percebem uma ação planejada do Estado, né? E aí é sobre isso que eu queria falar, nobres colegas. A gente olha para o nosso governo do Estado, a gente olha para o governo municipal e não estou fazendo a crítica apenas a essas administrações, é a crítica ao modelo de gestão. É um discurso de não investimento nas políticas públicas, mas quando acontecem essas situações, todo mundo cobra pela presença do Estado, pela agilidade dos serviços públicos, mas aí defende Estado mínimo. É um discurso que ele é contraditório na prática. Portanto, nós precisamos defender o fortalecimento do Estado para que o Estado tenha como responder quando esses problemas acontecem.
e a gente não fica à mercê de iniciativas somente da população, que foi e é fundamental para responder a esses momentos de crise, mas o poder público precisa cumprir o seu papel. E aí, eu queria dizer, colegas, que nós podemos fazer um movimento de cobrança do governo do Estado, e aí aqui deixo uma sugestão à bancada do PP, viu que o vereador Bortola veio aqui fazer discursos incisivos, cobrando, né, o governo do Estado, o vereador Caleb também falou, mas são da base do governo. Espero a ajuda de vocês para a gente cobrar os 6 bilhões de reais que o governo federal mandou para ajudar aqui na crise e na construção de projetos que respondam aos problemas que nós estamos tendo no Estado, mas que até agora eles não foram utilizados por falta de projeto. Vejamos, o governo do Estado tem problemas de falta de projetos, vereadora Andressa? O governo municipal também perde dinheiro por falta de projeto. O que mais precisa acontecer para que a gente faça equipes capazes de fazer projetos necessários a responder os problemas que a população passa todos os dias? Mais de 6 bilhões estão parados em caixa, rendendo no banco, que o governo federal enviou e que o governo estadual deixou parado. E aí, várias vezes, vários vereadores vêm aqui nessa tribuna falar dos problemas que também acontecem no nosso município em relação a isso. O que mais nós precisamos para que esses recursos sejam utilizados? Estão parados há 6 meses no caixa do governo estadual. Então, tem dinheiro. Falta projetos, nobres colegas. Vamos cobrar isso. Vamos conversar com o governador para ver o que está faltando para fazer projeto. E aí eu queria apresentar uma proposta que está sendo discutida na Assembleia Legislativa, que eu acho muito interessante, que foi um projeto protocolado há 2 anos. Sugiro que nós façamos uma moção de apoio a esse projeto, inclusive, que reconhece a emergência climática permanente no estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto de lei, que é do número 23 de 2023, estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa até 2050 e determina a criação, em até 1 ano, de um plano de resposta à emergência climática com garantia de participação popular. É uma alternativa interessante aos problemas que nós temos tido, que é nítido. Agora tem chovido demais, mas tem momentos que chove de menos. Agora a gente vive um frio para além do comum. Então o verão é muito quente, o inverno é muito frio, muita chuva. Não, é nítido para todo mundo que nós tivemos mudanças no clima. Nós precisamos pensar em políticas públicas, planos, projetos, programas que levem em consideração a isso e que a gente não tenha que ficar torcendo, nobres colegas, para parar de chover. Aí eu fui, no sábado, fazer algumas visitas na região Cruzeiro, lá no interior, São Valentim, onde os agricultores me diziam: Andressa, a gente está torcendo para que pare de chover. A população tem que ficar torcendo para fazer sol, para fazer chuva. O Estado não pode fechar os olhos para as mudanças que nós temos tido. Por isso que esse projeto de lei para decretar estado de emergência constante no Rio Grande do Sul é importantíssimo, para que a gente possa pensar em ações, em alternativas, em medidas que deem respostas às mudanças climáticas que afetam a nossa população. E na nossa cidade foi chamada de novo em vários pontos que a gente já sabe que acontecem problemas na nossa cidade. E aí eu ouvi da própria Defesa Civil na quarta-feira que eles estão sendo chamados para novos pontos que antes não estavam no seu mapa de problemas de deslizamento de terra aqui na nossa cidade. E aí, no final da reunião que nós tivemos aquele dia, vereador Ramon, o chefe de gabinete do Ornelis veio falar comigo. Ele disse: Andressa, eu peço que vocês da Câmara façam uma proposta concreta sobre a defesa civil e apresente para o município. Se vocês, porque nós dissemos, eu, o senhor, o vereador Lucas, o vereador Cristiano, o vereador Bortola, falamos sobre o aumento da defesa civil, vereadora Daiane. Ele me falou: apresentem propostas em relação a isso que a gente vai olhar enquanto município. Então trago isso para os nobres colegas para que a gente possa pensar em conjunto uma proposta sobre a defesa civil, para que a gente possa levar para o governo municipal e para que a gente possa ter efetivação dessas iniciativas na nossa cidade que são essenciais. E para finalizar, colegas, eu peço que passe para o último slide, Maurício. Eu queria fazer um convite que tem a ver com todos esses assuntos que nós estamos debatendo aqui: mudança climática, planejamento da cidade,
o debate que nós precisamos ter no nosso município. Sexta e sábado, nós teremos na sexta de tarde, na Câmara de Vereadoras, e sábado, na União das Associações de Bairro, a Conferência Municipal das Cidades, que vai ser um momento onde o poder público e os movimentos sociais, as entidades da nossa cidade, vão poder discutir, de fato, sobre planejamento urbano e pensar em iniciativas para que a gente possa dar respostas ao nosso município. Então, queria deixar aqui, para finalizar, o convite a todos os vereadores e vereadoras, o convite às pessoas da cidade, para que a gente possa discutir em conjunto alternativas para Caxias que deem respostas de planejamento urbano e ver o que a gente precisa com essas mudanças climáticas que vieram para ficar. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. É encerrado